Olá, meu nome é Felipe Turesso, sou advogado criminalista e de propriedade intelectual e hoje vou reagir ao filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, mais precisamente a parte em que o Harry é julgado no Ministério da Magia. Certamente Harry Potter é uma saga interessante, com questões jurídicas intrigantes, então vamos ver o que nós conseguimos extrair deste filme e analisar sobre a ótica do direito brasileiro. Para quem não sabe, Harry Potter é uma franquia, uma saga de fantasia criada pela escritora britânica J.K. Rowling. Originalmente é uma série de 7 livros, publicada entre 1997 e 2007, que conta a história de Harry Potter, um jovem bruxo que descobre aos 11 anos que pertence ao mundo da magia, né? Ele entra para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, ele conhece os amigos dele, a Hermione Granger e o Ron Weasley, enfrenta inimigos, lida com o ressurgimento do bruxo das trevas, né? O Lorde das Trevas, o Lord Voldemort, que matou seus pais quando ele era criança. Então, enfim, é uma aventura, né? Uma jornada que mistura temas de amizade, coragem, preconceito, política, amadurecimento e, em algumas situações, direito. Conforme os livros ficaram mais populares, os filmes começaram a ser produzidos e até que chegamos no 5º filme, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Infelizmente não poderei colocar as partes em que eu reajo propriamente ao filme devido a questões de direitos autorais, infelizmente o YouTube tem as suas restrições, mas vou colocar os trechos em que eu faço alguns comentários enquanto eu estou ali reagindo, beleza? Pois bem, vamos então reagir ao filme. Muito bem, estamos aqui então na cena que é bem no começo do filme, né, como vocês podem ver, que é justamente ali o Cornelius Fudge, né, que é o ministro da magia, né, o que é uma coisa bem curiosa, né, porque ele é ministro da magia e ao mesmo tempo ele é presidente da corte aqui, né, desse tribunal, assim, é muito louco, né, como que consegue acumular funções, né, já começa aí uma coisa curiosa, né, a se observar na história aqui do Harry Potter. Claro, né, como é uma história britânica, né, inspirada ali na Inglaterra, enfim, né, então provavelmente a J.K. Rowling se inspirou, né, no sistema jurídico, enfim, no sistema político deles. Claramente podem existir diferenças ou até coisas que nós achemos estranhas, né, mas enfim, está aqui numa audiência então disciplinar de 12 de agosto de 95, né? Aí o Fudge fala ali, ó, sobre transgressões cometidas por Harry Thiago Potter. Aí ele até menciona, ó, inquiridores Cornélio Oswaldo Fudge, que é um ministro, ele é o ministro da magia. Então aqui deu início à audiência, né, para justamente fazer o julgamento da situação aqui do Harry, que é o que, né, para esclarecer mais, o Harry, ele estava fora, né, da escola, né, fora de Hogwarts. Ele estava ali junto com o primo dele, né? E eles foram atacados por dementadores, do nada. E o Harry, nessa situação, ele usou o Expecto Patrono, né? Que é justamente feitiço ali para afastar dementadores. Só que o fato dele ter usado feitiço fora da escola e por ser menor de idade, é proibido. Então, por isso que ele está sendo aqui processado, está sendo analisada essa questão aqui. Salvo engano, o Harry tem 15 anos de idade aqui nessa... A história se passa em 95, né? É aqui o livro da Ordem da Fênix. Então, ele tem 15 anos de idade. Enfim, ele é um menor de idade, né? Ele seria um relativamente incapaz, pelo menos sobre a ótica do direito brasileiro. Este é o caso, né? Basicamente. Então, eles estão abrindo aqui. E a gente já percebe que o Harry não tem advogado, que não tem ninguém. Tanto que justamente é o que ocorre agora. Alguém fala ali, ó, testemunha de defesa. E é justamente o Dumbledore que chega ali. O que é curioso, porque ele se declara como testemunha de defesa, mas vocês vão ver que ele vai agir como advogado do Harry, né? O que é muito engraçado. Ah, Felipe, mas não tem como uma testemunha ser advogado? Não, advogado é advogado, testemunha é testemunha. Não tem como, né, fazer uma coisa dessa. O advogado é justamente o profissional que vai realizar a defesa dos interesses do seu cliente, né? Que aqui no caso, Dumbledore, sendo advogado, né, ele está em defesa dos direitos do Harry, né? Então ele está ali para justamente levar em consideração, estes aqui são os direitos do Harry, veja bem, mas nesse caso não pode por causa disso, aqui não pode por causa daquilo, né? Enfim. Testemunha é uma pessoa que presenciou um fato, que sabe de alguma coisa e é chamada ao tribunal para que
fale sobre isso. E tem que falar a verdade, não pode mentir. Existe uma diferença muito grande, né, entre o advogado e a testemunha, né? Aí o Dumbledore pergunta, né, quais são as acusações. De novo, né, o que é engraçado, uma testemunha de defesa. Talvez seja alguma particularidade do sistema britânico. Eu desconheço. Aí o Fudge ali fala, né? Ele deliberadamente, com plena consciência da ilegalidade de seus atos, executou o feitiço do patrono na presença de um trouxa. Aí o Fudge aqui já começa a fazer perguntas. Você nega a execução de tal patrono? Aí o Harry fala que não, mas ele fica o tempo todo interrompendo o Harry, né? Ele não deixa o Harry se explicar. O acusado, ele tem o direito de falar a versão dele, né, dos fatos, apresentar a sua versão do que ocorreu, de explicar, enfim. Então não pode ficar interrompendo ele, né, neste momento. E é uma coisa que o Fudge faz bastante. Ele insiste ainda pro Harry, ó, você sabe que é proibido usar magia fora da escola. Ele só tá apresentando, ó, você sabe que isso é errado, você fez isso, você fez, né? Aí o Harry, sim, mas eu fiz, eu quero explicar. Não, mas então beleza. Culpado, né? Ele já tá querendo terminar o julgamento o mais rápido possível, né? Aí o Fudge até fala ali, ó, bruxos e bruxas da Suprema Corte, ou seja, ele vai quase que já decretar ali, ó, se o Harry é culpado ou não. E é interessante isso aqui, né, dele falar Suprema Corte, né? Mas eu falo isso mais pra frente. Aí o Harry finalmente consegue esclarecer. Eu só usei por causa dos Dementadores, né? Senão eu ia ficar triste. E todo mundo fica, como assim, né? Dementadores, né? Porque os Dementadores são criaturas que são usadas e controladas pelo Ministério da Magia. Então, realmente, como que um Dementador atacou o Harry ali num local de trouxas, né? Como que isso aconteceu? É muito estranho, realmente. Aí o Fudge até fala, né? Quanta criatividade, trouxas não vêm Dementadores, né, rapaz? Aí o Fudge nem deixa o Harry esclarecer mais, porque ele fala ali, né? Lamento interromper o que seria uma história bem ensaiada, né? Ou seja, ele tá querendo dizer que é mentira, porque realmente não faz muito sentido por um momento Dementadores terem atacado, enfim. É por isso que é necessário você permitir que o acusado se manifeste, apresente a defesa dele e possa produzir provas, né, para justamente comprovar o que ele está dizendo. Um julgamento muito célere, um julgamento muito acelerado, muito rápido, realmente vai complicando o acusado poder exercer os seus direitos, poder ter um julgamento justo, um julgamento adequado, né? Porque existe uma linha tênue, né, entre porque assim, o julgamento também, né, de um processo, ele não pode ser muito demorado, a ponto de a justiça ser ineficiente. Mas ao mesmo tempo, ele não pode ser muito célere, a ponto também da justiça ser ineficiente. Porque se você julga muito rápido, você não tem como apreciar aquilo ali de uma maneira adequada, de uma maneira lógica, de uma maneira tranquila, né? Se você ficar querendo resolver tudo muito rápido, também não vai dar muito certo, né? Vai dar problemas. E daí o Fudge insiste. Como você não pode trazer nenhuma testemunha do evento, então as suas alegações não vão ser consideradas, né? Só que o Dumbledore interrompe, né? Com licença, ministro. Na verdade, existe uma testemunha. E é engraçado porque o Dumbledore disse no início, sou testemunha de defesa, mas ele não faz nenhuma declaração, né? Não, eu estava lá, eu vi isso, eu vi aquilo, eu sei que o Harry não sei o quê, sabe? Ele não tem nenhuma declaração de algo que ele viu, de algo que ele sabe, e ele pode trazer isso ao tribunal em favor do Harry. Só tá ali, assim, parece que só supervisionando, como um advogado mesmo, é o que parece. Aí, enfim, aí eles chamam ali a testemunha e pedem pra ela descrever o que aconteceu. Então daí ela confirma que realmente os Dementadores estavam ali, o que justifica o Harry ter usado o feitiço do patrono. Aí o Fudge tenta ali, né? Não, mas os Dementadores não vagueiam em um subúrbio trouxa, né? Enfim, aí começa uma discussão aqui pra tentar desconstruir as alegações da defesa, né? As alegações aqui a favor do Harry, dizendo que não, veja bem, não é bem assim, Dementador não faz isso, não sei o quê. Aí o Dumbledore, mas eu não sei se os Dementadores foram lá por coincidência, né? Alguma coisa aconteceu. Aí, enfim, aí começa, aí tudo isso culmina no possível retorno do Voldemort, né? Que ele está voltando e o Cornélio Fudge fica sempre negando isso e tal. Aí o Dumbledore, agora ele começa a agir como advogado realmente, ele fala ali, ó, no que concerne a Harry Potter, a lei diz claramente que magia pode ser usada diante de trouxas em casos de vida ou morte. Ao que me parece, seria uma situação de excludente de ilicitude. Seria uma situação similar, né, pegando a lei brasileira, a realidade jurídica brasileira, seria algo similar à legítima defesa.
né, em que justamente uma excludente de licitude é uma situação que, diante das circunstâncias e os requisitos previstos na lei, a pessoa pode exercer um ato que no primeiro momento seria crime, mas diante deste caso, deste contexto, não é considerado crime. Então é a mesma coisa aqui. O Harry pode usar magia diante de trouxas em casos de vida ou morte, porque senão o Dementador ali ia matar ele. Ia matar ele e o primo dele. Então ele teve que usar o espectro patrono, né, para justamente exercer a legítima defesa dele e de terceiro, né, do primo dele. Então, nessa situação, seria uma excludente de licitude. Então, ele não seria culpado pelo que ele fez. Aí o Fudge, ele comenta aqui uma questão que é bastante complicada, né? Que ele fala ali, as leis podem ser mudadas se necessário, Dumbledore. Aí a gente entra numa discussão bem complicada e que daria pra fazer um vídeo só abordando esse tipo de coisa, né? É muito perigoso você ter esse pensamento de você querer ficar mudando a legislação ou reinterpretando a legislação porque você, né, enquanto jogador, né, nessa situação aqui, que nem o Fudge, que claramente ele quer condenar o Harry, né, ele tá fazendo de tudo para condenar o Harry porque ele tem algum interesse nisso, aí até o Dumbledore argumenta, é claro, já se tornou um hábito realizar um julgamento criminal para tratar de um simples caso de magia adolescente. Ele tá querendo dizer, tipo, olha o que vocês estão fazendo por causa de uma coisa simples, de um caso simples, olha o que tá acontecendo aqui, né? Aí tem esta bruxa aqui, né, que é um membro aqui da corte, do tribunal aqui, enfim. Aí ela pergunta, né, quem é a favor da condenação? Aí todo mundo faz ali a votação, quem é a favor, quem é contra a condenação, e daí o Fudge, né, tem que decretar que o Harry é inocente de todas as acusações. Né, e bate o martelo. E com isso daí o julgamento é encerrado, né, inclusive é bastante intimidador isso aqui, né, porque fica todo mundo sentado aqui, você fica ali embaixo, né, querendo ou não o tribunal aqui realmente bem ameaçador, assim, dá bastante medo, né, de você ficar ali, né. É isso aí, galera. Essa então que foi a cena do filme do Harry Potter e a Ordem da Fênix. Uma cena pequena, né, mas pra você ver, né, o pouco que foi mostrado já deu pra abordar vários assuntos interessantes. Então vamos nos aprofundar, né, vamos debater mais a respeito aqui do julgamento em que o Harry é submetido. Então é um tema que envolve direito processual penal e direito penal. E, né, é claro, envolve também o direito da criança e do adolescente, mais especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, o direito processual penal é o ramo do direito que disciplina o conjunto de normas jurídicas e princípios que regulam a atividade jurisdicional do Estado na persecução penal. Como assim? Em outras palavras, estabelece como que o Estado deve atuar, por meio de um processo judicial, para aplicar o direito penal. Quais são as regras processuais que precisam ser obedecidas para que o direito penal seja aplicado legitimamente num caso concreto? O processo penal, ele regulamenta as regras procedimentais, ele regulamenta qual é o processo, qual é o procedimento que tem que ser adotado para a gente analisar se uma pessoa... estão dizendo que o Robson cometeu o crime X. Então vamos verificar se realmente isso aconteceu, vamos seguir todo esse trâmite aqui para daí ao final conseguir concluir se realmente ele cometeu o crime ou não. Então são duas coisas que se complementam, o direito processual penal e o direito penal. O direito penal é o ramo do direito que lida com as normas jurídicas e princípios que determinam quais comportamentos são considerados crimes e estabelecem as consequências legais, as penas para os infratores, para aqueles que cometem os crimes. Então, são dois ramos do direito que têm funções diferentes e eles se complementam. O direito penal estabelece ali os crimes e tal, e o processual penal estabelece o procedimento para analisar se a pessoa cometeu o crime para daí poder condená-la ou não. O direito processual penal, ele é tão importante quanto o direito penal. Então, resumidamente, como nós vimos ali, a audiência disciplinar de Harry Potter ocorreu perante a Suprema Corte dos Bruxos em 12 de agosto de 95. O Harry foi acusado de usar magia sendo menor de idade e fora da escola, o que é proibido ali pela legislação dos bruxos, né, enfim, e na presença de um trouxa, que foi o primo dele. Ou seja, o Harry foi forçado a conjurar o feitiço do patrono para salvar a si mesmo e o seu primo, né, dos dementadores na cidade trouxa de Little Winning,
em 2 de agosto de 95. Então é aquela coisa que eu já falei ali no início, né? Eu acho que eu não preciso me repetir, né? Mas é justamente a questão que o Dumbledore se apresenta como testemunha de defesa, mas ele age como advogado do Harry. E então, assim, cadê o advogado do Harry? Isso que é o mais louco, assim, nessa história. Porque, claro, pegando o que aconteceu ali e extraindo para a realidade brasileira, vamos supor que tudo o que aconteceu ali está acontecendo no Brasil. Vamos supor que Hogwarts, Ministério da Magia, tudo está acontecendo no Brasil, né? E existe a questão também, o Harry tem 15 anos de idade, portanto, é aí que entra uma grande questão, né, que é justamente o quê? O Harry, por ter 15 anos, por ser relativamente incapaz, ele é penalmente inimputável. Mas como assim? Significa que não pode processá-lo criminalmente. O Estado não pode processá-lo criminalmente. E isso o próprio Código Penal, no artigo 27, estabelece isso, que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Ou seja, quando um menor de 18 anos comete um crime, aí existem particularidades que precisam ser adotadas. Então beleza, o Harry tem 15 anos de idade. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 2º define que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, o Harry é um adolescente. De acordo com a legislação brasileira, o Harry é um adolescente nessa situação aqui. O artigo 104 também do ECA estabelece que, ele reforça, né, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas nesta lei. E até ressalta ali o parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Então, se o Harry é um adolescente, devemos aplicar, neste caso, a legislação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, se um adolescente comete um crime, de acordo com a legislação brasileira, né, supondo que essa lei ali dos bruxos, tudo tem aqui no Brasil também, neste caso o Harry estaria cometendo um ato infracional, né? Mas o que seria um ato infracional, Felipe? O que é isso? Bem, o artigo 103 do ECA nos esclarece. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, o ato infracional é uma situação em que é um adolescente cometendo um crime. Ou seja, o que o Harry fez ali de usar o feitiço na presença de um trouxa e tudo mais, isso é um ato infracional. Não é um crime. Quem só pode cometer crime é um maior de 18 anos. Um adolescente só pode cometer um ato infracional, entendeu? E tá aí o que acontece se um adolescente comete um ato infracional? Bem, o artigo 112 do ECA estabelece que, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Aí tem uma série de medidas que a autoridade competente, né, o juiz, enfim, pode aplicar ao caso concreto. Por exemplo, ali, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 ao 6. No caso aqui do filme, o Harry foi absolvido das acusações justamente por ele estar numa situação ali de perigo, que seria algo similar a um contexto de legítima defesa, que eu já falei anteriormente. Então, supondo que o Harry fosse culpado pelo que ele fez, aí seriam aplicadas algumas dessas medidas aqui que eu já falei, ali, advertência, obrigação de reparar o dano, enfim. Então, que fique claro, né, o adolescente aqui, pelo menos no Brasil, ele não vai para a prisão, ele não fica numa prisão convencional, né, que tem maiores de idade, que cometeram crimes, né, então o tratamento é diferente. Então, enfim, aqui é só para deixar claro que mesmo um adolescente que cometa um ato infracional, que cometa um ato que seria considerado crime, existem consequências. Mas é evidente que essas consequências são mais brandas em comparação com uma pessoa maior de 18 anos cometendo um crime, sendo processada criminalmente por isso, e normalmente tendo a sua liberdade restringida, seja sendo preso, né, indo para uma prisão, ou até mesmo tendo direitos restringidos, né, como por exemplo prestação de serviços à comunidade, enfim, aí depende do caso concreto. Então, de novo, é só para ressaltar isso, existem tratamentos diferentes, porque são pessoas em situações diferentes. É um adolescente
que nem atingiu os 18 anos, é uma pessoa que não tem, pela lei brasileira, não tem discernimento para compreender que o ato que ela cometeu é criminoso, enfim, ele não tem discernimento para exercer os atos da vida civil. É uma pessoa, como eu falei, relativamente incapaz. Claro, uma pessoa que tenha 18 anos, né, mais de 18 anos, enfim, aí já é uma pessoa capaz. Uma pessoa que pode exercer os atos da vida civil, que sabe que determinada conduta é considerada crime, né, pela lei brasileira. É isso, é só para deixar claro esta diferença aqui e que se o que aconteceu com o Harry tivesse acontecido no Brasil, poderia se realizar um processo para averiguar, né, e eventualmente aplicar uma medida, né, uma consequência ou não. Que foi o caso do Harry, ele foi inocentado. Tem a questão também que eu já falei anteriormente, né, de que o Fudge, que é o ministro da magia, ele atua como juiz nesse caso e fica interrompendo o Harry constantemente ali durante o julgamento, que é uma coisa muito maluca, porque, pelo menos pelo que eu compreendo da história de Harry Potter, o ministro da magia seria equivalente a um cargo do Poder Executivo. O ministro da magia seria uma espécie de presidente da República, né? Teria então, se fosse aqui no Brasil, né, teria o presidente da magia, por assim dizer. E já o juiz é um cargo público que pertence ao poder judiciário, né? É aquela questão da divisão dos poderes, né? Existem 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição do Brasil já estabelece esses 3 poderes. Eles são poderes independentes e harmônicos entre si, eles se fiscalizam, eles têm funções diferentes. O executivo é como o nome diz, ele executa as leis, ele administra o país. Enquanto que o legislativo, ele cria leis, né? Ele faz a elaboração da legislação, ele vai criando normas jurídicas, e o poder judiciário é quem processa e julga casos, né? Processos judiciais. E vai analisar aquele caso ali, vai aplicar a legislação, né? E vai dar uma sentença, vai dar ali uma conclusão do caso. Então, enfim, é muito louco aqui no Harry Potter porque o Fudge, ele acumula cargos, ele é ministro da magia e juiz da Suprema Corte ainda, né? O que é mais maluco ainda. O filme ali, pelo menos, não explica muito bem como é que é o sistema jurídico no universo do Harry Potter. Enfim, claramente é inspirado na Inglaterra e tal, mas por conta do nome, Suprema Corte dos Bruxos, não sei se seria equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O STF, ele tem competência, né, de acordo com a legislação, para julgar casos específicos, né? Mas normalmente, quando... Ainda mais esse caso aqui envolvendo o Harry, se fosse no Brasil, vai ser ajuizada uma ação ali, vai ter todo aquele procedimento, mas vai ser lá no juízo de primeiro grau, entende? Não é direto no Supremo que isso acontece, né? Então aí seria uma questão de incompetência, né? O Supremo não tem competência para analisar essa situação específica aqui que a gente está analisando do Harry Potter, né? Então eu não sei como é que funciona isso no universo do Harry Potter, até porque tem um grande problema. Se você vai direto já para a Suprema Corte, é uma decisão ali que vai ser feita do caso e não tem como você apresentar um recurso para que seja feita uma reanálise do caso, né? Por isso que existe, no caso do Brasil, né, existe todo um sistema. Tem o juiz de primeiro grau, aí ele proferiu a sentença. Posso apresentar um recurso que vai para o Tribunal de Justiça, que é a instância superior, e daí existem outros recursos que podem ser encaminhados, no caso, né, da esfera civil. Aí pode ir para o Superior Tribunal de Justiça, né, um recurso especial, um recurso extraordinário, que eventualmente pode chegar no Supremo Tribunal Federal, entende? Tem todo um sistema, uma ordem que tem que ser cumprida para chegar no Supremo Tribunal Federal, e existem requisitos também para chegar lá, para um processo chegar lá e ser analisado, ser apreciado perante o Supremo. Então eu não sei se é o caso aqui do Harry Potter, né? Eu não sei se é a mesma coisa, enfim, não explica isso aqui, mas na hora que ele fala a Suprema Corte dos Bruxos, fico, caramba, já tá no último nível do sistema jurídico, já tá lá o caso do Harry, né? E, enfim, o Fudge, ele fica ali, né, sempre interrompendo o Harry, ele não consegue se manifestar, não consegue apresentar o depoimento dele. Dá pra ver que é um julgamento feito totalmente às pressas, né, como eu já argumentei. Só que é aquela coisa, existem direitos e garantias que precisam ser respeitados em um eventual processo, ainda mais nesse caso envolvendo criança ou adolescente. O próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece ali, que é o capítulo 3, que regulamenta as garantias processuais. O artigo 110 ali estabelece: nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.
sempre ressaltando aqui para vocês a importância do devido processo legal, que era o que eu estava dizendo ali no início, né, envolvendo processo penal. Porque o processo penal ele tem que ser cumprido, não só o processo penal, né? Isso é uma discussão que existe em todos os âmbitos de direito processual. Processual civil, processual do trabalho, tributário, penal, enfim. O direito processual, de maneira geral, ele é o ramo do direito que regulamenta essas regras e princípios processuais. Qual é o procedimento que vai ser adotado para nós verificarmos este caso e aplicar a legislação pertinente. Isso é muito importante, né? Por isso que eu falo, é tão importante quanto o direito material. Então, neste caso, o direito processual penal é tão importante quanto o direito penal, porque o direito penal estabelece os crimes. Se você cometer este ato aqui, é o crime X e você é punido por tanto tempo e tal. A maneira legítima de se verificar se a pessoa cometeu o crime ou não é o processo penal. Se ele não é cumprido, aí não há legitimidade, entende? Não existe segurança na aplicação daí da lei, entende? Por isso que o direito processual, ele é muito importante, porque é ele que vai ditar se aquele processo foi justo, foi devido, ele cumpriu as regras, portanto é legítimo. Por isso que sempre tem que ser observado isso. E o que o Fudge está fazendo aqui, ele está atropelando o devido processo legal. Então, ou seja, não vai ser legítimo, porque ele está sempre violando alguma coisa, ele está ali complicando a vida do Harry. Então, enfim, ali é o artigo 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Tem ali, inciso 1, o pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. O Fudge estava interrompendo o Harry, ele não deixava ele... Se não fosse o Dumbledore ali, né? Ali, 3, defesa técnica por advogado. Outra questão, como é que o julgamento ali começou e não tinha um advogado, não tinha um defensor do Harry? O Dumbledore que chegou ali e ainda chegou por acaso, né? Porque eles tentaram também burlar ali o Dumbledore, né? Eu acabei não mostrando isso, mas o Dumbledore, foi dito que a audiência seria no horário X, no local X, aí o Dumbledore, como ele estava antes no Ministério da Magia, ele conseguiu comparecer por conta disso. Mas é aquela coisa, todo mundo, inclusive aqui, adolescentes, é o que a legislação brasileira está estabelecendo, tem a garantia de defesa técnica por advogado. Então tem que ter um advogado ali, o profissional, para defender os interesses e direitos do acusado, no caso aqui do adolescente, do Harry. O 4, assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. 5, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, coisa que o Fudge não deixava de jeito nenhum. Então, enfim, vocês estão vendo aqui as ilegalidades, os problemas, né, que estavam ocorrendo ali no julgamento. E 6 ali, por último, direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Pois é, aí que tá, né, porque como o Harry e os pais dele faleceram, o responsável, né, pelo Harry são os tios deles ali, né, os Dursley. Então, mas no mundo aqui da magia, como é que funciona isso? Chamariam os Dursley pra, enfim, estarem ali ou não? E aí? Né, quem é o responsável pelo Harry, pelo menos ali no mundo dos bruxos? Como é que funciona isso daí, né? Então, enfim, são essas questões, assim, que a gente consegue analisar nessa cena, assim, que é alguns minutos do filme, mas veja a quantidade de temas, de assuntos, de questões que a gente consegue encontrar e fazer esse paralelo com o direito brasileiro. Então é isso, galera, é para mostrar justamente a importância do direito processual, neste caso, processual penal. Mas o que eu disse aqui se estende para processo civil, para processo do trabalho, tributário. Tanto que é aquela coisa, porque eu, pelo menos quando eu estava na faculdade, eu tinha alguns professores de direito processual que comentavam isso. O que é mais importante? O direito material, ou seja, o direito posto. Você tem direito a isso, que nem aqui, você tem a garantia, defesa técnica para advogado, não sei o quê. Isso estar posto na lei e isso ser executado e ser cumprido, que daí é o caso do direito processual. O que é mais importante? Claro, os dois são importantes, os dois se complementam. Mas a gente chega naquela questão, né? No fim, o direito processual, ele é muito importante, porque se ele não for cumprido, se ele não for realmente executado da maneira que tem que ser, pelo que a lei estabelece, injustiças podem acontecer. E daí, no fim, tudo bem, teve o processo,
mas esse processo cumpriu as regras? Para daí a gente chegar no final, ele é legítimo? Essa decisão é legítima? Realmente está respaldada pelo que a lei está estabelecendo? Né? Então, enfim, de novo, é para mostrar como o direito processual é importante e como é essa questão envolvendo crianças e adolescentes aqui, mais especificamente adolescentes, né? Porque o Harry é adolescente aqui, né? Pela lei brasileira. Mas é isso aí, galera. Acredito que é isso. Então, esta é a conclusão que eu chego. E se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Por favor, inscreva-se aí no canal, clique no gostei, comente e se quiser dar alguma sugestão de alguma obra que eu possa reagir e tecer comentários jurídicos pertinentes, por favor, comente aí. Estamos aqui para entender esta bomba jurídica que é o Brasil, que vocês estão vendo aqui, não é fácil, né? É complicado. Ainda mais nesse caso envolvendo magia, né? Meu Deus do céu, né? É Daisy. Mas é isso aí, galera. Estamos aí sempre estudando e nos aprimorando. Muito obrigado e até a próxima.